Trabalhar com vínculos no Revit é um dos primeiros passos para um bom projeto colaborativo, mas será que você sabe fazer isso da forma correta? Trabalhar com vínculos é muito importante dentro da metodologia BIM para que a gente sempre mantenha os projetos coordenados e agrupados na forma correta, sempre mantendo a origem deles certinha e também para que tudo fique na mesma posição. Então, para quem trabalha principalmente com instalações, estruturas, outros projetos que são além da arquitetura, mexer com vínculos é essencial. Muitos arquitetos não sabem nem vincular um projeto, mas é porque eles não têm essa necessidade. Como geralmente eles que são a base para os outros projetos, muitos deles acabam não entendendo como é que isso funciona, mas é importante também porque depois acaba que os projetos voltam também para a arquitetura para que eles façam as compatibilizações, e se tudo tiver vinculado, fica tudo mais interessante. O vínculo também é muito legal quando a gente está trabalhando num ambiente comum de dados, mas isso já é uma evolução BIM um pouco mais avançada. Como assim? Porque se a gente está usando um ambiente tipo um Google Drive, onde todo mundo usa as pastas lá e os projetos estão todos lá, quando a arquitetura, por exemplo, muda uma posição de uma parede, isso automaticamente já é feito em todos os projetos porque eles estão vinculados da forma correta. Porém, não adianta a gente vincular de uma forma que depois, até na documentação, pode dar trabalho. Se a gente faz tudo de uma forma muito mais inteligente, a gente consegue extrair mais informações e fazer tudo de uma forma facilitada, mas isso é um fluxo de projeto que poucas pessoas entendem e é a parte mais certa, é como você fazer isso de uma forma ainda mais correta. E eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Então a gente tem aqui nossa tela de trabalho no Revit, eu vou fazer um passo a passo que muita gente já entende, ou já fez várias vezes, que é vincular. Aqui eu vou fazer uma modelagem BIM de um projeto de incêndio. Então eu vou colocar aqui a arquitetura, pegar aqui a arquitetura que foi a gente que modelou também. Aqui a gente não precisa mexer muito nisso, a não ser que realmente a gente tenha aqui uma coordenada compartilhada, alguma coisa, mas esses de manual nunca mexe nisso. Sempre nessas aqui é bom a gente saber se ele adquiriu a coordenada ou não, mas no caso sempre da origem para origem é o que vai dar mais certo. Então eu vou abrir aqui. Então ele vai carregar e pronto, ele já está aqui. Não está aparecendo no meu 3D e também eu não tenho nenhuma vista de planta aqui nesse meu template de incêndio. Eu posso vir aqui em vista de planta, planta de piso, e eu vou criar uma elevação do nível 00. Criei aqui, vou dar OK, ele já vai me abrir. Então aqui está o meu projeto vinculado. E quando eu clico aqui, tá vendo? Essa aqui é a origem do meu vínculo. Essa aqui, do meu projeto vinculado. Então aqui está a origem do meu projeto vinculado e que está casando com a origem do meu projeto. Ou seja, a pessoa que fez essa modelagem, ela fez propositalmente nesse aqui sendo ponto 00. Poderia ter sido nesse cantinho? Poderia. Mas a gente escolheu esse ponto aqui. Então o projeto vinculado está casando com a origem, né? A origem do projeto vinculado está casando com a origem do meu projeto. Isso é muito importante, que todos os projetos também estejam dessa configuração. Então, primeiro passo, agora a gente trabalhar com vínculos, mas também monitorar esse vínculo, né? Porque é isso que vai garantir com que a gente depois, algumas modificações ou várias modificações que a gente tenha no projeto original, possam ser passadas automaticamente para esse meu projeto aqui que eu vou fazer. Então, primeiro passo, que isso também muita gente já conhece, só uma dicasinha, se eu clicar aqui, eu posso colocar para vir a delimitação dos ambientes, tá? Isso, quando vem a delimitação dos ambientes, eu consigo extrair aquelas informações de ambientes que às vezes a gente não consegue. Então, muita gente, quando pega o vínculo da arquitetura, aí quer colocar os ambientes iguais da arquitetura. Se eu não tiver com isso aqui marcado, a gente não consegue, beleza? Só uma diquinha aqui. Então, vamos lá. Voltando aqui, eu vou vir aqui em colaborar, eu vou vir em selecionar vínculo, vou selecionar o vínculo aqui que tem. No caso, é o único vínculo que tem. Sempre que for fazer isso, pessoal, faz com a arquitetura, só a arquitetura vinculada. Não vincula todos os projetos para depois você monitorar os pavimentos, porque às vezes você pode acabar pegando um pavimento da estrutura ou de alguma outra coisa que não vai ser interessante. Então coloca só a arquitetura, monitora, porque a gente tem que garantir que todos os vínculos vão estar iguais o da arquitetura. Isso que é o mais importante desse processo, é garantir que todos os níveis fiquem iguais os da arquitetura. A gente coloca aqui em múltiplo, então a gente aperta Ctrl e seleciona todos os níveis, inclusive o nível do pavimento térreo, mesmo que ele já esteja aqui, né, criado no nível 0. Eu vou colocar concluir aqui primeiro e depois um concluir aqui. Aí a gente vai perceber, ó, quando a gente clicar, que vai estar
esse sinalzinho aqui. Isso tá querendo me dizer o quê? Que o nível ele está sendo monitorado, beleza? Níveis monitorados, o que a gente vai fazer agora? Se eu clicar aqui e tentar ir para a planta de piso, não vai aparecer nada, porque essa planta de piso ela ainda não foi criada, o nível ele está só sendo monitorado. Então, para essa planta de piso ser criada, para eu começar a trabalhar nela, eu tenho que vir aqui em vista, vista de planta, planta de piso, vou selecionar todas essas, inclusive o pavimento térreo, e vou dar um OK. A partir desse momento, todas elas foram criadas aqui, tá vendo? Todas as plantas aqui, elas estão sendo criadas aqui, inclusive o nível 0. Só que o que acontece? Se eu trabalhar aqui, ó, se eu for querer pegar, eu vou renomear essa planta aqui, porque eu vou trabalhar em cima dela. Eu vou colocar aqui, modelagem. Ele vai me dar um aviso perguntando se eu desejo renomear o nível e as listas correspondentes. Entendeu? E aí ele dá um alerta no monitor de coordenação, nome alterado. Por quê? Porque simplesmente, se eu faço isso, eu estou mudando o nível que eu monitorei da arquitetura. Eu estou mudando o nível da arquitetura, mas não, eu não posso mudar o nível da arquitetura. Esses níveis da arquitetura, eles têm que se manter. Por quê? Tem um documento, né, o BEP, que é um documento que poucas pessoas ainda usam, mas deveria ser mais usado, que é quando a gente está bem na etapa inicial do projeto, a arquitetura ela fala quais são os níveis, nível tal, nível pá, que é o que está aqui. E o ideal é que todos os projetos que venham a seguir, eles utilizem esses mesmos níveis sem mudar o nome. Então, quando eu estiver nas pranchas de instalações, de estrutura, pavimento 1, segundo pavimento, tal, e tal, para a gente ter uma, como é que se diz? Uma padronização de nomenclaturas, não só de projetos, mas também dessas nomenclaturas de níveis. Isso ajuda bastante na obra, né? Então por isso que eu falo, a gente faz certo muitas vezes no que tange o nível de BIM, mas quando tá indo para a obra, isso aqui vai tudo bagunçado, isso aqui não é interessante, beleza? Então como é que a gente faz para a gente não utilizar esses níveis aqui da arquitetura? Para a gente não utilizar esses níveis da arquitetura, a gente simplesmente vai duplicar todos eles, porque a gente vai manter isso aqui quietinho dessa forma aqui e a gente vai mudar todos eles. Como que a gente vai mudar todos eles? A gente vai simplesmente pegar aqui, selecionar todos, e eu tenho aqui um plugin chamado Archilizer e eu posso colocar para duplicar as vistas. Dupliquei todas as vistas, todas elas duplicadas vieram aqui com copiar, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Agora que eu dupliquei as vistas, eu vou simplesmente renomear elas, e aí tem essa outra ferramenta aqui desse plugin Archilizer, que é Book Rename, onde eu consigo fazer essas modificações de renomeação em conjunto, né? Então, ó, ficou faltando eu selecionar uma aqui, então eu vou pegar esse aqui, todos, selecionar aqui apertando Ctrl e renomear. Então, aqui a gente tem várias coisas, Replace From, Replace To, o que a gente quer que inicie, o que a gente quer que termine. Então, vou colocar aqui, quero que inicie com planta baixa. Planta baixa. Aí já escreveu planta baixa em todos. E tracinho para separar. E eu quero que termine com modelagem. Então vai ser tracinho, modelagem. Beleza? E eu quero que tire esse copiar, então eu coloco aqui, tem que ser escrito da forma que tá aqui. Então tá escrito copiar com C maiúsculo, ó, ele já vai tirando automaticamente, piar, espaço 1. E aí ficou certinho, ó, planta baixa, 0 pavimento térreo, planta baixa, primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento, cobertura e platibanda. A arquitetura já estava assim, tá? Não é também a gente, tá errado, tá certo, não, a arquitetura já estava assim. Isso a gente só fez dessa forma porque veio pra gente dessa forma também. E a gente vai aplicar. Aplicando, a gente tá aqui com tudo diferente. E os níveis aqui, todos certinhos. E você viu que quando eu mudei os nomes, né, ele já não mudou nada. Por quê? Porque eu já tinha copiado. Então, os da arquitetura, eles se mantêm íntegros. Os que a gente vai mexer é só nesses aqui. E se eu quiser criar outros níveis, detalhamentos, a gente vai sempre copiando desses aqui. Esses aqui agora vão ficar paradinhos aqui, eles não vão servir mais para nada. Tanto que em outros templates, né, porque projeto de incêndio não são projetos que a gente faz com tanta frequência, mas outros projetos a gente
quando coloca, né, no modelo de vista aqui de modelagem, ele já sai daqui dessa pasta, digamos assim, e vai para outra, justamente para a gente não mexer nisso aqui, que isso aqui fica paradinho. E quando a gente faz isso com todos os projetos, projeto de elétrica, de hidráulica, de piscina, de todas as disciplinas, a gente consegue depois fazer um banco de dados, porque a gente consegue garantir que todos os elementos vão estar vinculados com o mesmo nome de nível da arquitetura. Ou seja, um sofá que está na arquitetura, sofá não, sofá é um exemplo ruim, mas uma peça hidrossanitária que está na arquitetura no térreo, 0 pavimento térreo, no projeto de instalações de hidráulicas, eles também vão estar no 0 pavimento térreo. Na elétrica, uma tomadinha vai estar também no 0 pavimento térreo, né? Então tudo vai estar ligado também dessa forma. E isso que faz essa ser a forma correta de se fazer os níveis e de vincular esses níveis. E de vincular também outros elementos, beleza? Então se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiverem sugestões de vídeos, coisas que vocês queiram ver, aprender, entender como é que a gente faz aqui no escritório, o processo, pode deixar aqui também que a gente vai analisar com carinho e vai tentar fazer para vocês, beleza? Valeu!